E aí, gente, boa noite, boa noite. Tudo tranquilo? Tinha mais gente na outra aula, gente? Ou era só vocês? Tinha mais alguns. Vamos esperar mais um pouquinho então antes de começar? Boa noite, Edson. Tudo tranquilo? Tranquilo. Será que mais gente vai vir?
Gente, então, de qualquer forma, vai ter gravação, né, da aula para poder acompanhar quem chegar depois. A gente vai começar a aula. Então, na nossa aula passada, gente, eu não mandei para vocês ainda a trilha de aprendizagem, tá? Mas ela tá pronta, depois da aula eu já vou mandar para vocês. Eu fiz ontem, mas esqueci completamente de mandar. Então, né, planejando o que a gente vai ver na aula de hoje, amanhã e na aula de sexta-feira. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na terça-feira passada, que foi o lançamento horizontal. Agora nós vamos ver o lançamento oblíquo, que é um dos últimos movimentos que a gente vai ver antes de formalizar o conhecimento através de leis de Newton, certo? Então, esse aqui é o aspecto mais ou menos de um lançamento oblíquo. Como que a gente caracteriza ele? Agora, o meu lançamento vai sair do chão, né? Ele está aqui embaixo. Ele vai ser lançado diagonalmente, certo? Formando um certo ângulo θ com o meu eixo x, certo? E lançado com uma certa velocidade inicial. Então, isso aqui vai ser o aspecto base do nosso lançamento oblíquo. Muita gente fala, né, que esse lançamento se assemelha bastante com o lançamento de uma tacada de golfe, por exemplo, ou a cobrança de uma falta, um saque no vôlei. Todos esses movimentos, né, eles podem ser vistos pela ótica aqui do nosso lançamento oblíquo. Mas também, assim como o lançamento horizontal, esse movimento pode ser estudado como balística. Agora, mais ainda até do que anteriormente, né? Porque imagine um canhão posicionado aqui no solo, né, lançando uma bola de canhão a um certo ângulo e piriri pororó. Beleza? Então, a gente vai tentar ver através dessa ótica. Como vocês podem perceber através do próprio desenho, né, o meu movimento ele vai ser separado em duas partes iguais, né? Elas são espelhadas através desse eixo aqui, nesse ponto onde, né, aqui é a altura máxima. Né? Então, a partir desse ponto aqui, o lançamento 1 e o lançamento 2. A gente já vai ver o que isso vai implicar. Mas, primeiro de tudo, a gente consegue ver que aquela velocidade inicial ela está sendo feita na diagonal através daquele ângulo. Se a gente conseguir decompor ele aqui em uma velocidade inicial em x e uma velocidade inicial em y, a gente faz essa decomposição de vetores aqui e consegue pegar as velocidades iniciais em cada eixo, e assim como nós fizemos lá no lançamento horizontal, aqui também vamos separar o movimento em dois eixos separados. Como que eu posso fazer isso? Pelo mesmo motivo, através do princípio da independência dos movimentos. Por causa dele, se eu estudar o movimento em x, eu vou estar estudando, né, parte do movimento ao longo de um eixo conhecido, e ao estudar o movimento na vertical, ao longo do eixo y, eu vou estar estudando outro movimento conhecido. Ao estudar esses dois, eu estou estudando o lançamento oblíquo. Tá? Então, assim como nós fizemos lá atrás, o meu lançamento horizontal, no movimento horizontal, o meu movimento horizontal, como não tem nenhuma aceleração envolvida, ele acontece de acordo com o movimento retilíneo uniforme. Exatamente igual o lançamento horizontal. E, se eu for estudar o meu movimento na vertical, existe alguma aceleração envolvida? Sim, existe. Puxando os corpos para baixo, eu tenho a aceleração da gravidade. Então, a gente vai saber, né? A gente já sabe que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que vamos dar uma olhada nesse movimento. Pessoal, usando de forma análoga, né? Eu estou sem ver vocês aqui. Deixa eu ver. Se vocês perceberem aqui, usando uma coisa parecida que eu fiz lá no lançamento horizontal, a gente vai imaginar o meu movimento na horizontal com uma luz vindo de cima, e a gente vai estar estudando a sombra desse movimento acontecendo ao longo do eixo X. E da mesma forma, uma luz vindo lateralmente iluminando esse movimento vai me simbolizar esse movimento ao longo do eixo Y. Se a gente conseguir imaginar, né,
esse movimento acontecendo apenas na vertical, e eu vou ter aqui meu solo, né? O meu objeto vai sair aqui do solo, com uma velocidade inicial em y, certo? Ele vai para cima, por causa da aceleração da gravidade puxando ele para baixo, ele vai subir até um certo ponto, onde nós vamos chamar de um ponto de altura máxima, aonde a velocidade nesse ponto vai ser igual a zero, ele vai parar, inverter o sentido do movimento e vai começar a cair novamente, certo? Chegando novamente ao solo. Nós já estudamos um movimento com esse aspecto, e nós chamamos ele de lançamento vertical para cima. Então, tendo esses dois movimentos acontecendo de maneira independente, a gente vai conseguir tirar as informações. Então, a primeira parte aqui, né, assim como nós estudamos lançamento vertical para cima, essa primeira parte é o lançamento vertical para cima, e essa parte aqui se comporta através de uma queda livre. Juntando, né, todo esse conhecimento, como nós sabemos que a velocidade ao longo do eixo x ela vai ser constante, essa velocidade inicial em x ela vai ser a mesma aqui. E aqui também. E em qualquer ponto do meu movimento também, não só esses três que eu escolhi. Né? Aqui nesse ponto, a minha velocidade em y ela vai ser igual a zero por causa desse comportamento aqui. Né? E aqui embaixo eu vou ter uma velocidade em y apontada para baixo. Esse segundo movimento é exatamente ao anterior. É o lançamento horizontal. A velocidade em y aqui é zero. A velocidade de lançamento é exclusivamente na horizontal. Ele vai ter essa trajetória, por causa da gravidade, ele vai até o solo. Beleza? Então, tudo que tem a dizer dessa parte 2 do movimento, nós já estudamos, né? Inclusive as fórmulas do tempo de subida, igual a raiz de 2 vezes a altura sobre g. A velocidade final em y, nesse ponto aqui, é 2 vezes a gravidade vezes a altura. E para descobrir a velocidade em y em qualquer ponto, eu vou usar menos a gravidade vezes o instante de tempo que eu estou querendo estudar. Certo? E é claro, a fórmula de alcance apenas para essa parte 2, então daqui até aqui, ela é a velocidade inicial em x vezes o tempo de queda apenas do movimento 2. Né? Opa! Subir aqui o tempo de queda dessa parte 2, que é o que eu usaria aqui, né, para descobrir esse alcance aqui. Né? Então, eu vou colocar o alcance. Certo? Essas são as fórmulas que diz respeito à parte 2 do movimento. E a parte 1, aquela parte que diz respeito ao lançamento horizontal para cima. O lançamento vertical para cima, perdão. Deixa eu pegar aqui as fórmulas que eu gosto de sempre ter elas do lado aqui. Bom, se a gente for lembrar do lançamento vertical para cima, né, esse movimento aqui, nós sabemos que a velocidade de subida é a velocidade inicial sobre a gravidade. Mas aqui com um porém. Aqui com um porém, bem importante. Vamos ver se vocês me deram mensagem. Aqui com um porém bem grande, né? Essa velocidade inicial não é essa velocidade inicial da diagonal aqui. É a velocidade inicial ao longo do meu eixo y. Opa, a gente não trabalhou ainda a decomposição desses caras aqui. Na aula passada, nós trabalhamos. Então, a minha equação para descobrir V0y, ela é o quê? Essa velocidade inicial vezes o seno de θ, o seno do ângulo de lançamento, através da decomposição desse vetor. Caso vocês tenham alguma dúvida, vamos voltar para aquela aula nossa da semana passada e a gente vê de onde que saiu isso aqui. E essa velocidade inicial em x ela vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo de lançamento.
Então aqui, se eu for pegar essa fórmula, não é velocidade de subida, é tempo de subida. O tempo de subida ele vai ser a velocidade inicial em y sobre g. Mas e se eu quiser uma fórmula que depende da velocidade inicial? Ponto. Sem precisar fazer essa decomposição. É só substituir na fórmula. Então eu tenho que o tempo de subida é a velocidade inicial vezes o seno de θ sobre g. Uma coisinha que eu estava esquecendo já aqui, né? Essa fórmula aqui, ela é... Vê se está certo isso, não vai fazer besteira. Não, tá certo, é isso aqui mesmo, né? V0 vezes seno de θ sobre g. Agora, a fórmula de altura máxima, a altura que ele alcança depois desse lançamento vertical, a fórmula era assim: a altura máxima ela é igual à velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes g. A gente viu como que obtém essa fórmula na aula de lançamento vertical para cima, isso faz 2 semanas, se eu não estou enganado. E de novo, e se eu quiser essa fórmula aqui, utilizando essas equações? Pessoal, reforçando, essas fórmulas todas dependem do meu movimento na vertical. Eu não estou estudando horizontal ainda, tá? Não toquei essa parte ainda. Mas se eu for substituir, então, esse V0 pelo V0y, e eu quero uma fórmula que dependa do V0, aí eu vou ter a fórmula da altura máxima igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. E, gente, muito cuidado aonde que vocês colocam esse quadrado no seno, ok? Porque notação de seno e cosseno, né, funções trigonométricas no geral, eles são bem chatos. Então, tem que tomar cuidado. Um seno de θ ao quadrado, o meu ângulo está ao quadrado. Isso aqui é diferente de um seno ao quadrado de θ. Professor, qual que é a diferença? Um seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que seno de θ vezes seno de θ. Tá? E a diferença entre esse é que seno de θ ao quadrado é a mesma coisa que seno de θ vezes θ. Tá? Essa que é a diferença. Então, muito cuidado na forma com que a gente vai usar essa notação, beleza? E por último, agora a fórmula de alcance total. Se vocês pensarem comigo aqui, né, como o tempo de subida é igual ao tempo de queda e toda aquela conversa, eu poderia trabalhar minha fórmula do alcance sendo isso aqui, que me dá esse alcance, é só multiplicar por 2, porque esse movimento é espelhado, né? Então eu teria a fórmula do alcance total sendo 2 vezes a velocidade inicial em x, vezes o tempo de queda. Tranquilo? Eu poderia, né, trabalhar essa fórmula do alcance. Isso aqui ficaria 2 vezes velocidade inicial vezes cosseno de θ, vezes esse tempo de queda, que seria isso aqui, né? Mas eu vou deixar só como tempo de queda. Isso aqui é uma fórmula possível, gente. Eu não consigo demonstrar para vocês da onde que essa fórmula vem, tá? Porque não tem porquê, é uma fórmula um pouquinho mais complicada. E então, fica mais fácil. É mais fácil só a gente trabalhar com a fórmula final, aquela que nós vamos efetivamente usar ao longo desse conteúdo, que é a seguinte: usando essa velocidade aqui, ela fica mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente assim, né? O meu alcance, a fórmula do alcance vai ser a velocidade inicial ao quadrado sobre g vezes o seno de 2 vezes θ. Tá? A demonstração de onde que vem essa velocidade inicial ao quadrado sobre g, ela é fácil. Né? Esse tempo de queda aqui é a mesma coisa que o tempo de subida. A gente chega nessa equação aqui. Então, para aqueles de vocês que gostam disso, eu tenho o alcance sendo 2 vezes essa velocidade inicial vezes velocidade inicial. Aí fica seno de θ vezes cosseno de θ sobre g. Vai ficar apertado aqui, não vou conseguir colocar tudo. Vou colocar embaixo.
Então, isso aqui é mais por curiosidade que qualquer outra coisa, tá? Não precisa a gente saber tanto aprofundado isso aqui. Então, ficaria 2 vezes B0 vezes cosseno θ vezes B0 vezes seno de θ sobre G. Usando aqui no lugar do tempo de queda, né? E aí, V0 com V0 a gente sabe o que é V0 ao quadrado sobre G. E aí você tem aqui, né? 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Aqueles de vocês que estão mais familiarizados com a parte da trigonometria, isso aqui é seno de 2θ. Tá? Essas duas funções trigonométricas aqui, essas duas equações, elas são equivalentes. Então eu pego isso aqui e transformo em seno de 2θ. Só para mostrar de onde que saiu essa fórmula. E aí, a interpretação que nós temos dessa fórmula, que é a parte interessante. Então, o que significa esse seno de 2θ? Diferente desses casos aqui, eu estou pegando o meu ângulo de lançamento e multiplicando por 2. Isso aqui é bem interessante porque, como eu falei, esse estudo aqui todo, ele pode ser usado na parte de balística. Que significa o quê? Imaginem um canhão sendo atirado, um míssil sendo lançado, ou, se a gente voltar mais tempo ainda, imagine um arco e flecha sendo atirado. Para eu poder alcançar o meu alvo aqui, tá, eu vou ter controle de duas coisas. Primeiro, a minha velocidade de lançamento, dependendo do quanto de força eu faço puxando ele para trás. E o outro ponto que eu tenho controle é o meu ângulo de lançamento. Então, um bom arqueiro, ele tinha a intuição, né, o treino e tudo mais, do quanto... Deixa eu virar um pouquinho para cá para pegar essas fórmulas. Do quanto ele tinha que usar de ângulo aqui para ir o mais longe possível. E eles já sabiam, e a gente consegue demonstrar isso através de cálculo, que o ângulo de maior alcance é 45 graus. Não tem esse negócio. E por que esse ângulo de maior alcance é 45 graus? Simples. Pessoal, qual que é? Isso aqui é uma coisa que vocês podem levar para a vida, não só para aula de física, mas matemática, qualquer coisa que você vai enfiar trigonometria no meio. Toda função trigonométrica, ou seja, seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, aquele, né? Toda essa parte aí. Os valores dessas funções trigonométricas, elas sempre vão variar entre 2, exceto tangente. Tangente não entra aqui. Mas vamos usar seno e cosseno, secante e cossecante. Os valores delas vão variar entre menos 1 e 1. O maior valor possível é 1 e o menor valor possível é menos 1. Então, qual que é o valor da função seno que me dá esse maior valor que é de 1? Quando o meu seno do ângulo θ, né, vai ser igual a 1 quando θ for igual a 90 graus. Então, lá no nosso círculo trigonométrico, quando eu vou fazer a análise da função seno, eu sei que o maior valor dele é quando o ângulo é de 90 graus, o valor do seno é 1. E o menor valor é menos 1, justamente no extremo oposto, que seria no ângulo de 270 graus. Mas beleza. Então, quer dizer, como que o meu ângulo maior aqui, né, de maior alcance, não é de 90 graus, então? Para essa função ser igual a 1. Por que isso aqui, né, é tão importante? Porque os valores estão entre isso. Então, normalmente vai ser 0,371, 0,5, o ângulo de 30 graus, por exemplo, 0,799. Entenderam? Vai ser sempre um valor 0, alguma coisa. Sendo que o maior valor possível é 1. O problema é que qualquer multiplicação por um número decimal, né, menor do que 1, ele diminui o valor desse daqui, né? O produto fica menor. E aí o maior valor possível dessa multiplicação é quando esse termo aqui vale 1. Ou seja, quando o seno de 2θ é igual a 1. Seno de 2θ igual a 1, o 2θ tem que ser igual a 90. Ou seja, θ é igual a 45 graus. Então, sempre que você quer ter o maior alcance possível, onde você não tem como aumentar mais essa velocidade inicial de lançamento, aí é só usar um ângulo de 45 graus. Que vai ser a tua última opção, né? Para você poder lançar esse objeto o mais longe possível. E aí tem outros cálculos envolvidos,
Você vai ter, por exemplo, quanto tempo esse objeto vai ficar no ar até chegar lá, né? O tempo total desse lançamento é o tempo de subida mais o tempo de queda, sendo que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, ou só multiplicar um deles por 2 que você chega no mesmo resultado. E aquela análise, né? A velocidade final real é esse vetor aqui, né? Então, a velocidade final verdadeira, usando aquela fórmula que nós vimos na aula passada, isso é igual à velocidade inicial em x ao quadrado, porque x a velocidade é constante, mais a velocidade final de y ao quadrado. Tira a raiz disso e você tem a velocidade final real. Tá? Aí a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, que essa velocidade inicial em y aqui é igual a essa velocidade final, uma consideração importante, até vou colocar em vermelho aqui. A velocidade inicial em y é igual à velocidade final em y, tudo isso em módulo. E é isso. Né? Vamos ressaltar as fórmulas mais importantes aqui. Eu tenho essa fórmula aqui de alcance, eu tenho a da altura máxima, o do tempo de subida, e é claro, todas essas 4 fórmulas aqui, mas elas dizem respeito apenas à segunda parte do meu movimento. Então assim fica mais fácil da gente localizar o que precisa saber de mais importante. Gente, alguma dúvida? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tranquilo? Cauane respondeu. Cadê o resto do pessoal, gente? Falem comigo aqui. Débora falou que tá tudo certo. Heloísa também, tudo ok. O que mais? Lívia, tudo ok. Edson, Gabi, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo. Gabi, só falta você. Tudo certo. Ótimo, gente. Então eu estou mandando aqui um exercício para vocês aqui pelo chat, para a gente poder treinar isso aqui, tá? Eu vou mandar o texto pelo chat mesmo. Eu quero que vocês tentem chegar nas respostas aqui. Tá aí no chat. Claro, gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e não S2, né? Então, gente, mãos à obra, vamos tentar colocar isso aqui em prática para ver se surge alguma dúvida ou algo parecido, tá? Eu vou estar disponível aqui para vocês para tirar qualquer dúvida. Eu só vou sentar um pouquinho aqui na minha cadeira enquanto vocês fazem um exercício, combinado?
Beleza, gente. Vamos fazer a resolução desse exercício, então. Como vocês podem ver, uma aplicação direta da fórmula, né? Onde ele vai me dar, vou colocar aqui, a velocidade inicial do lançamento, o V0 direto, né? De 200 metros por segundo. Como vocês, né, sabem, eu falei isso antes, velocidades muito altas, por quê? Porque ele está tratando como se fosse um exercício de balística. Isso aqui é um tiro, isso aqui é um lançamento de um canhão. Isso aqui, se vocês multiplicarem esse valor por 3,6, vai dar 720 km por hora. É muita coisa. Então a gente vai assumir que é um tiro de alguma coisa, né? Esse exercício é para treinar o que nós vimos na aula passada, de lançamento horizontal. Então, admitindo a gravidade igual a 10, como que eu vou diferenciar um exercício do outro? Ele vai falar um lançamento horizontal, então fica fácil desse jeito. Né? Ele foi lançado de uma altura de 180 metros. E aí a gente tira esses valores aqui. A que distância que ele vai cair é a fórmula do alcance para o lançamento horizontal, que é a velocidade inicial em x vezes o tempo de queda. Putz, preciso obter essas informações. Velocidade inicial em x é v0 vezes cosseno de θ. Mas eu não preciso fazer isso. Isso aqui é um lançamento horizontal. A velocidade que ele me passou aqui, ela é a velocidade em x. O que eu preciso obter é o tempo de queda. O tempo de queda é a raiz de 2 vezes a altura sobre g. Esse tempo de queda vai ser 2 vezes 180 sobre 10. Isso aqui vai dar a raiz de 36, que é mais ou menos 6. Eu vou usar o valor positivo. Isso aqui vai dar um alcance de 200 vezes 6, um alcance de 1.200 metros, ou 1,2 quilômetros. Não consegue... deixa eu virar aqui, perdão, gente. Agora dá pra ver, Gabi? Beleza. Então a velocidade do projétil atingir o solo, ele quer a velocidade final. Né? Então essa velocidade final vai ser exatamente essa equação aqui. Velocidade final, ela vai ser a raiz de velocidade inicial em x ao quadrado mais velocidade final em y ao quadrado. Como que eu descubro a velocidade final em y? Usando a fórmula velocidade final em y igual a raiz de 2 vezes g vezes h. Velocidade final em y igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 180, que dá a raiz de 3.600 ou 60, porque eu vou usar o valor negativo mesmo que está apontado para baixo. Mas como vai levar ao quadrado, não faz diferença. E a velocidade inicial em x, eu já tenho aqui. Então a velocidade final vai ser a raiz de 200 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Isso aqui vai dar 40.000 mais 3.600. Que vai dar velocidade final de raiz de 43.600. Prefiro fazer a raiz de 436 vezes a raiz de 100, porque raiz de 100 dá 10. Aí tem que fatorar esse 436. Por 2 aqui vai dar 218. Por 2 vai dar 109. Por 3. Dá por 3 aqui. Vou fazer essa raiz direta aqui só para ter o resultado direto. Né? Isso vai dar aqui, né? Fatorar pela raiz vai dar uma raiz quebrada, mas vamos pegar esse valor aproximado aqui de 208,8 metros por segundo, se você jogar na calculadora. Mas dá para fazer em função de uma raiz de 3 ali, que é o que vai aparecer no final. Vai dar algum valor raiz de 3. 109. Cadê um valor aqui? Alguma dúvida nisso aí, gente? E as coordenadas
quando a posição é 3, vai ser as posições a partir, né, do alcance, vai ser essa velocidade em x vezes o tempo. Então, isso aqui vai me dar coordenada em x, vai dar 200 vezes 3, que é igual a 600. Então, minha coordenada x em y, x vai dar 300. Em y, como que eu uso? Gosto de usar a equação, né, horária da posição, a sorvete atômico, e a gente vai fazer uma adaptação para cá. Então, 0 mais v0t mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. A posição é o que eu quero descobrir. Posição inicial é a altura de 180. A velocidade inicial em y é 0, então corta. Menos g sobre 2 vezes o tempo, que ele dá 3, ó, quadrado. 180 menos 10 sobre 2 vezes 9. Isso aqui vai dar 180 menos 45, que vai dar 135. E aqui estão as coordenadas. Alguma dúvida, gente? Dúvidas, perguntas? Podem escrever aqui no chat, gente. Tá tudo certo? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? E aí, gente, alguma dúvida? Escrevam para mim no chat. Tudo tranquilo, tudo certo. Então é isso, gente. Para a nossa aula de hoje é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenha sido proveitoso. Tenham um ótimo final de semana e até semana que vem. Até amanhã, na verdade. Tá, tô com sono já. Até amanhã, gente. Tchau.